E aí, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez. Eu sou o professor Belo da disciplina de Biologia. Estou aqui para ajudar vocês a gabaritar essa prova de Biologia do CBMER de 2024, Banca FGV. Beleza? Antes de mais nada, já dá aquele like, inscreva-se no canal, tá? Tá bem bacana, muita gente interagindo comigo, compartilha com todo mundo. Quero inclusive fazer um agradecimento aqui especial. Eu tenho aqui, ó, algumas mensagens de alunos: Eric Fontinha, Cleonice, Lucas Faria, essa eu não sei quem é, mas o perfil se chama Vou Ser Bombeira, Felipe Bruno, Juan, Manu, Jonathan Brandão, Vinícius, Matheus Santos, Alejandro, grande André Felipe também, tá sempre comigo, Jorge, Cauã, Vitor Hugo, Júnior Santos também, tá sempre malhando aí nas academias, estamos juntos, Lucas Aragão, Isabela Magalhães, Ana Cruz, João Pedro também, aluno muito bom. Cara, é muita gente, Eduarda Salles, cadê? Tem mais gente aqui? Tem bastante gente. Se eu não coloquei você aqui na lista de agradecimentos, Jonathan de Paula, enfim, é só comentar e falar: pô, tu esqueceu de mim, que eu te dou essa moral. Beleza? Então, meus amores, olha só, belinhos e belinhas, o que vai acontecer aqui hoje? Nós vamos resolver 11 questões, tá? Envolvendo ainda a parte 2 do edital, que é uma parte perigosa, é uma parte que eu tenho certeza que eles vão cobrar, onde a gente está tratando da continuidade da vida, hereditariedade e evolução, falando sobre as concepções da hereditariedade, abordando temas como teoria cromossômica da herança, ampliações dos princípios de Mendel, ou seja, das leis de Mendel, a natureza química e a expressão dos genes, que envolve DNA, e, por fim, vamos abordar também teoria da evolução, vamos falar sobre Jean-Baptiste de Lamarck, né, o famoso lamarquista, né, e Charles Darwin, que é o darwinismo, tá bom? Então, virão outros vídeos dessa parte 2 do edital e em abril vamos atacar bastante ali a parte 3 para fechar com biologia dos animais, biologia dos vegetais, etc. Tá bom? Então vamos começar aqui na questão número 1 para a gente ver o que está pegando nessa bodega. Caiu em 2024 para professor de ciências lá na Paraíba, nessa prefeitura aqui. Tá? Eu gosto de trazer questões da FGV e também de outras bancas. Inclusive o material de hoje tem muita questão da FGV também. Tá, galera? Então fiquem tranquilos. Agora tem gente que fala assim: pô, tinha que ser só questão da FGV. Ai, meu Deus, olha só, meu filho, minha filha, para com isso. Concurseiro tem que se estrepar, tá? Se você está assistindo esse vídeo aqui, bate 1h30, 1h40 de aula, de questão, é isso mesmo. Então para de achar que você tem que ficar só na questãozinha da banca. É óbvio que é perfeito fazer isso, mas nem sempre a banca tem uma vasta quantidade de questões sobre aquele tema. Então eu tenho que trazer de outras bancas para te dar um conhecimento teórico prático aqui. Beleza? Lembrando, não é uma aula de teoria, é uma aula somente de questões. Toda essa minha bateria está sendo só de questões, mas eu vou sempre puxar a teoria dentro dela. Se você tiver qualquer dúvida na parte teórica, pode me mandar mensagem no meu Instagram, @professorbelo, sem problema nenhum. Eu gravo áudio para aluno, quem já está interagindo comigo sabe. E você também pode fotografar a questão. Pô, não entendi, pô, eu errei, como é que eu faço isso daqui? Sem problema nenhum, tá? Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre procuro responder os alunos. Beleza? Bom, qualquer coisa aqui no canal tem vídeo de teoria, tá? Para o último concurso que foi aplicado em 2022. Vamos começar. Sobre o DNA, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Em células procarióticas, aqui faltou um S, é encontrado no núcleo como um polímero composto de uma fita dupla extremamente torcida. Bom, ele está citando aqui que em células procarióticas, esse DNA acaba sendo encontrado no núcleo como um polímero composto de uma fita dupla extremamente torcida. Esse tipo de questão aqui, essa opção, ela está errada e eu vou te dizer por quê. Você já é meu aluno há algum tempo, tem gostado dos vídeos, tem me dado aquela moral. Mas veja, toda vez que você fala em célula procariótica, você está falando de uma bactéria. Os grandes representantes é o famoso reino Monera, que são as bactérias.
E você sabe que quando a gente fala no DNA bacteriano, por exemplo, esse DNA ele vai estar disperso, galera. Ele vai estar solto no citoplasma da célula procarionte. Entendeu? Então não existe a expressão núcleo para procarionte, tá bom? O que existe é nucleóide. Isso existe, tá? Você pode encontrar questões assim, ó. Olha, o DNA de uma célula bacteriana, o DNA de uma célula procarionte fica na região do nucleóide. Esse nome existe? Existe. Mas você jamais vai poder falar que fica no núcleo, porque só vai ter núcleo quem for célula eucarionte. Lembrando que esse núcleo abriga os seus cromossomos ali dentro, abriga o seu DNA, protegido por uma membrana chamada de carioteca, ou membrana nuclear. Combinado? Então ele de cara comete um erro conceitual aí, onde ele mistura em células eucariontes, esse DNA, né, é encontrado no núcleo. Não, ele é encontrado no nucleóide. Tá bom? Letra B. Os fenômenos de replicação de DNA, lembrando, replicação de DNA é a mesma coisa que duplicação. Eu tenho uma fita de DNA e farei uma nova. Então, os fenômenos de replicação de DNA só ocorrem na presença da DNA polimerase e a energia necessária para essa replicação aí, ela é obtida a partir do ATP. Galera, esse item aqui, ele está correto. A princípio, a letra B está certa. E eu vou te explicar por quê. Porque tu sabe que eu sou chato, eu gosto de te dar um bizu. Olha para cá. Imagina o seguinte, eu tenho essa fita aqui, tá? E uma fita aqui. Isso é uma fita de DNA. Vocês sabem que eu sou péssimo em desenho, tá? Então isso aqui é uma fita dupla, eu não sei desenhar mesmo não. Isso aqui é uma fita dupla de DNA. Então olha só. Se essa fita dupla de DNA, você sabe que essas fitas, elas são antiparalelas. A gente fala que elas são antiparalelas porque ela tem uma sequência, né? Uma é 5 linhas, essa fita preta, por exemplo, ela vai de 5 linhas no sentido 3 linhas, e a outra vai no sentido 3 linhas, a outra vai no sentido 3 linhas, 5 linhas. Mas isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, não precisa disso não. Você tem que lembrar que essa fita de DNA, ela é unida entre si, né, pelas ligações de hidrogênio. E você sabe que, por exemplo, às vezes na fita preta você tem, por exemplo, uma base nitrogenada. Vou dar um exemplo, uma adenina. Lá na outra fita você tem que ter a base complementar à adenina, que é a timina. E assim sucessivamente. Se nessa fita preta aqui eu tiver uma timina, na fita do lado complementar vem a adenina. Então isso vai se pareando, tá? Citosina com guanina, guanina com citosina, são sempre esses 4 nucleotídeos. Adenina pareando com timina, ligação dupla, citosina pareando com guanina, ligação tripla. É sempre assim. Aí olha o que acontece quando você vai replicar o DNA. Eu vou simplesmente pegar essa fita e eu preciso abrir esta fita. Eu preciso romper estas ligações químicas. Então olha o que acontece. A fita está vindo assim, ela acaba abrindo, dá uma distância da outra, tá? Ó, ela abriu. Ah, entendi. Então, quem é que abre essa fita? Quem é que rompe? Chega aqui, ó, corta essas ligações químicas, né? É uma enzima chamada DNA helicase. Estou começando a pegar pesado. Abriu, rompeu, a fita se distanciou. Mas o que o aluno tem que lembrar? A fita original, as fitas originais, né? É essa aqui. É essa pretinha com essa rosinha. Então, eu tenho ali o que eu vou chamar de fita mãe, tá? Fita mãe. Quando eu faço uma duplicação, quando eu faço uma replicação, que é a mesma coisa, eu faço a abertura dessa fita,
As bases, no caso, os nucleotídeos ali, continuam escritos aqui. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que essa sequência aqui seja adenina, adenina, citosina, guanina, guanina e timina. O que tem que estar do outro lado? Mesma coisa, pareada, ou seja, timina, timina, guanina, para ligar com aquele C, citosina, citosina e, aqui no finalzinho, adenina. Eu tenho que estar sempre batendo as mesmas ligações. Só que, veja, eu separei as fitas. E agora vai vir, finalmente, a tal da enzima DNA polimerase. É esta enzima que vai inserir, ponto a ponto, um nucleotídeo de cada vez, trazendo uma nova fita. Então, veja, quando eu vejo essa fitinha rosa com essa sequência, a DNA polimerase vai começar a encaixar aqui uma sequência de pareamentos. Então, se eu tenho adenina, eu vou encaixar a timina, vou encaixar a timina, vou encaixar a guanina, vou encaixar a citosina, vou encaixar a citosina de novo e a adenina de novo. Pô, e na fitinha preta? A mesma coisa. Eu vou vir encaixando um novo molde através da DNA polimerase. Ela vai vir aqui, vai meter uma adenina, outra citosina, outra guanina, outra timina. Entende? Aí o aluno ele fica boladão comigo, ele fala, que isso? Oh my God! Olha aqui, ó, presta atenção, filho. A fita original, isso aqui é questão de prova, ela tinha uma fita pretinha com uma fita rosinha, combinado? Beleza, essa é a fita mãe, fita original. Abri na replicação, pá, separei pela DNA helicase, cortei as ligações, separei. Vem a DNA polimerase engatando ali, ó, macetando uma a uma, Ivete Sangalo, pá, vá. Beleza, o que eu quero que você compreenda? Olha agora, esse lado aqui, que eu estou rabiscando de azul, acabou ficando exatamente igual a esse lado aqui que eu estou rabiscando de verde. Se você for olhar a adenina com timina de um lado, a adenina com timina do outro, a adenina com timina de um lado, a adenina com timina do outro, citosina com guanina de um lado igual ao do outro. Tá tudo igual. É por isso que a gente diz que quando você replica o DNA ou duplica, você faz um DNA idêntico ao anterior. E aí a gente vai usar a expressão falando que esta duplicação, esta replicação do DNA, ela é semi-conservativa. Belo, por que se usa a expressão semi-conservativa? Porque eu preservo uma fita original e entro com uma fita de molde nova. E do outro lado, aqui, eu entro com uma fita original, que ele vem lá da fita mãe, e encaixo novas sequências de nucleotídeos com uma fita nova. Então, basicamente, a expressão semi-conservativo é para isso. Aqui não ficou legal? Vou pintar de laranja para melhorar. Ó, tá vendo aqui? Ó. Essa fita é nova. Ó, olha essa daqui, ó. Essa aqui é nova. E cadê a antiga? É essa aqui, ó, é a rosinha. E a outra antiga é a pretinha, tá aqui. Entende? Então, toda vez que tu replica o DNA, eu entro com uma fita nova e mantenho uma fita antiga. Por isso que o nome é semi-conservativo. Eu conservo metade das fitas antigas e entro com 2 fitas novas. É sempre assim. E aí você passa a ter o seu novo DNA. Isso acontece todos os dias da sua vida. É por isso que você é você todo dia. Não adianta você acordar amanhã e falar assim, acordei com a pele roxa, acordei com pele branca, meu cabelo deixou de ser crespo, o meu cabelo era crespo, agora é liso. Meu irmão, isso não... o meu olho era verde, virou preto. Não existe isso, porque a tua sequência genética ela vai ser sempre a mesma, o tempo inteiro, porque você replica coisas idênticas, sacou? Esse é o lance. Só vai dar caô se rolar uma mutação. Se trocar um par de base aí, uma letra pela outra, pode ser que dê um caô, tá bom? E a energia para fazer isso realmente vem do ATP, tá bom? Show de bola!
Deixa eu apagar essa bodega. Então você tá com seu gabarito aí na mão. Eu gosto de perder tempo em questão mesmo para você ficar cada vez mais sagaz, tá bom? Aqui comigo não adianta ter pressa. Se tiver com pressa, acelera o vídeo. Letra C. Na síntese, ou seja, na produção de duas moléculas filhas de DNA, cada uma terá o DNA quase idêntico ao DNA mãe. Pô, galera, aí não, né? Pô, não tem como. Olha só, eu acabei de fazer um desenho para você. O que você forma, essas moléculas filhas de DNA que você acabou de montar, ela é idêntica ao DNA original. Então, não existe isso de ser quase idêntico. Letra D. A dupla hélice de DNA não pode ser reversivelmente separada. Pode ser sim. Eu posso separar com a DNA helicase e, se eu não quiser, eu consigo voltar com a fita para juntar elas novamente. Então, isso é um processo reversível, sim. Ele disse que não pode ser, portanto, está errado. E na letra E falou o seguinte: esse DNA é constituído por uma pentose, um fosfato, e tem como bases nitrogenadas a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Aqui ele errou, porque a uracila ela é uma base nitrogenada pertencente ao RNA, tá bom? E outra coisa importante, realmente o DNA ele é assim, ó. É porque a gente não fica desenhando isso toda hora, mas aquela fita, ela tem esses componentes, ó. Um grupo fosfato, que eu vou chamar de P, um açúcar com 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, fora hidrogênios e oxigênios também, mas esse açúcar com 5 carbonos eu chamo de desoxirribose, tá bom? E ligado a esse açúcar com 5 carbonos, eu tenho o que eu chamo de BN, que é a tal base nitrogenada, que é da onde vêm as letras, né? É justamente essa base nitrogenada que pode ser aqui uma adenina, pode ser uma timina, pode ser uma citosina e pode ser uma guanina, beleza? Então, essa trinca, ó, essa trinca eu chamo de nucleotídeo. Interessante, né? Os nucleotídeos do DNA é justamente essa junção de fósforo, ou seja, grupo fosfato, que é esse aqui, é a pentose, que é esse açúcar aqui, é um açúcar com 5 carbonos, por isso que ele fala que é uma pentose, né? E realmente você tem as bases nitrogenadas A, G, C e T de timina e não U de uracila, tá bom? Então esse foi o erro da questão aí. Show de bola, vamos para a questão número 2, espero que vocês tenham gostado. E, meu irmão, aí, começou, hein? Heredograma, caiu em 2023, Paraíba, questão que a FGV gosta, inclusive caiu em 2022, um heredograma sinistro. Primeira coisa, esquece a legenda, tá? Eu tô fazendo intencional. Pô, Belo, por que você quer que eu esqueça a legenda? Porque eu não sei se a FGV vai botar a legenda para você. Não sei. Mas você tem que ficar atento à questão, porque na última prova eu quase me ferrei. No gabarito preliminar eu errei a questão porque eu li rápido e eu passei batido num detalhe. Preste atenção. Sempre que você estiver no heredograma, você sem legenda tem que decorar o seguinte. Tacou quadrado é sempre homem. Chamou na bolinha é sempre mulher. É só tu pensar assim. Homem é um ser todo quadradão, né? Pô, a gente é todo quadrado, esquisito. Entendeu? Acabou. E por exceção, essa bolinha é mulher. Lembra da bolinha como se fosse um ovário, tá? Como se fosse uma célula ovariana, um ovário não, perdão, um óvulo, né? Vamos escrever bonito. Pensa como se fosse um óvulo, tá? Beleza? Que aí você nunca mais vai errar. Agora toma cuidado. Às vezes a questão coloca esse quadradinho pintado de preto, rachurado, né? E a bolinha também. Via de regra, quando eles pintam alguém, seja um homem, seja uma mulher, ele quer dizer que essa pessoa está doente, está afetada por alguma característica. E ele vai cobrar de você no heredograma
qual é o gameta ali, o gene, né, na verdade, né, é o gene que está passando. Qual é o azinho que está deixando a pessoa doente? É o azão, né? Aqui você tem que conhecer Mendel, você tem que lembrar que cada característica é determinada por um par de fatores, e você sabe muito bem que quando a gente fala na expressão par de fatores é porque você tem que usar duas letrinhas. Então, azinho, azinho, ou azão, azão, né? No caso aqui eu inverti, azão, azão e azinho, azinho. Tem que usar, heterozigoto, azão com azinho. Não quero usar essa letra, quero usar outra. Pode usar bezão, 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 bezinho. Eu preciso sempre ter um par, ou seja, uma letra do lado da outra, para definir as características de prova, tá bom? Lembrando, outra coisa importante aqui de teoria antes da gente resolver a questão. Nas questões de heredograma, você só tem duas opções. Ou a doença vai estar ligada aos genes autossômicos, ou essa herança, ou esse gene, ou essa característica, né, vai estar afetando cromossomos sexuais. E aí eita, Igor, pelo amor de Deus. Calma aí, neném. Sexuais. E aí você tem que entender o seguinte, grava essa meleca aqui. Falou na expressão autossômico, tu vai lembrar o seguinte, ser humano, ele é um ser diploide, formado por um gameta masculino com um feminino, espermatozoide com um ovócito secundário, fecundou, ovócito secundário vira um óvulo, dali fertilizou zigoto, que é você. Você foi formado, né, por duas células e você virou um zigoto. Então, esse camarada aqui, ele é um zigoto diploide, combinado? Esse zigoto diploide que é você, na sua espécie humana, possui 46 cromossomos. Aí, presta atenção agora. Dos 46 cromossomos, se você é mulher, você é X do lado de um outro X. É um cromossomo sexual. Isso aqui é cromossomo sexual. Se você é homem, você vai ser X, Y. Ok. Só que X com mais X já são 2 cromossomos. Entendeu? Então aqui você já tem 2 cromossomos. Só que você tem um total de 46. Logo, a mulher é XX mais 44 cromossomos. A mesma coisa é o homem. O homem ele é XY mais 44 cromossomos. Entendeu? E aí, o que eu quero dizer com isso? Esse 44 são cromossomos autossômicos. E o tal do XX e do XY são os cromossomos sexuais. Então, quando eu falo que uma doença ela é autossômica, você tem que, né, fechar os seus olhos e lembrar, o Belo me falou. Eu estou trabalhando no universo dos 44 cromossomos. Mas se a doença for vinculada ao X, presa no cromossomo X, por exemplo, eu não estou mais na parte autossômica. Aí eu já estou falando de doenças que são ligadas ao sexo. Usou a expressão ligadas ao sexo, o gene vai estar agarrado no X. Pode ser um azinho aqui, pode ser um azão agarrado nesse X. É isso. Agora, eu tenho uma doença que, tá presa lá no Y, que também é um cromossomo sexual. Então a gente diz que a doença ela é restrita ao sexo. Entendeu? Então é por aí que eu quero que vocês compreendam esse item, tá? Então vamos começar essa bodega, porque daqui para frente nós vamos resolver várias questões de heredograma e eu preciso dessa base com vocês. Então vamos. Observe o heredograma com 3 gerações de famílias representadas. Deixa eu só baixar o volume aqui do meu celular antes que alguém ligue para mim. Então eu tenho 3 famílias. Atenção, olha como é que você vai fazer a leitura. Linhagem número 1 é essa linha. Linhagem número 2 é essa linha.
E linhagem número 3 é essa linha inteira aqui. Combinados? Então, o que, que eu tenho? Eu tenho, na linhagem 1, um homem e uma mulher. Lembra que essa mulher está afetada. A própria legenda falou. E eles tiveram 4 filhos. Olha os 4 filhos. Olha os filhos. Esse, essa, esse homem e essa mulher. Ô, Belo, e esse cara aqui e essa mulher ali não são filhos do casal 1 e 2, não? Não são. Não são. Eles são de fora, tá vendo? O que vale para esse casal lá em cima é isso aqui, ó. Esse redondinho aqui, esse é o grupamento. Combinado? Essa mulher aqui, esse camarada aqui, eles vieram de fora. Então você já está começando a entender. Lembrando, linhagem 2, eu tenho este casal tendo esta dupla de filhos, entendeu? E eu tenho do outro lado esse casal tendo essa dupla de filhos. Ok, já estamos entendendo. Vem o item 1. A doença que afeta as pessoas, ela não é ligada ao cromossomo X, já que existem homens afetados em 2 gerações diferentes. Olha aqui. Belo, como é que eu resolvo um item desse? Eu não sei. É assim, ó. Você, quando tiver de frente com um heredograma desse, uma árvore genealógica, isso aqui é como se fosse uma árvore genealógica. Você vai falar assim, eu quero achar casais que são parecidos, tendo filhos diferentes. Então, grava isso daqui, ó. Esse casal, eles são parecidos? Não. Por que eles não são parecidos? O cara não está pintado, é um homem não afetado, e a mulher está afetada. Então não adianta eu fazer essa análise aqui. Não gostei. Vamos pegar esse casal aqui. Esse casal é parecido? Não. Mulher não afetada e homem afetado. Então eu vou caçar outro. Gostei, ó. Tá aqui. Esse grupo aqui é legal para mim. Por quê? Eu tenho uma mulher afetada, um homem afetado, e eles tiveram 2 filhos. Um garoto e uma garota. O garoto está afetado. E a garota não. Então é aqui que eu vou olhar. Take a look, take a look. Ó, dá uma olhada. Quando isso acontece, você vai usar o macetão Ivete Sangalo. Qual é uma edição? Bota a Ivete aí para mim. Qual é a sagacidade que você tem que ter aqui? Todas as vezes que você tiver pais iguais, com algum filho, né? Com um filho diferente, filho ou filha, tá, galera? Uma criança, vamos chamar assim, uma criança diferente, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um teste, você vai meter um par de genes recessivos nesse diferente e vai fazer uma análise dos pais depois. Então, eu vou dizer o seguinte, essa garota, ela não é diferentona desses pais, então eu vou tacar nesta garota o par azinho. Quando você faz isso, você começa a meio que chutar a questão. E aí você faz uma análise assim, olha, se essa garota é azinho, duplamente recessiva, esse par é recessivo, esse azinho que ela recebeu pode ter vindo da mãe e o outro azinho pode ter vindo do pai. É assim que os filhos são formados. E tá certo. Aí, olha só. Analisa agora o pai e a mãe dela. Pô, se a garota com azinho não está pintada, ela é não afetada, mas os pais estão marcados, é porque do lado aqui, ó, eu tenho um gene que com certeza está marcando essa doença, que no caso é azão. Eu não posso botar um azinho ali, porque se eu botar o par azinho, essas figuras não estariam pintadas. Concorda comigo? Se eu fosse um quadrado em branco e uma bolinha em branco, seriam homens e mulheres não afetados, azinho, não dá. Então eu sou obrigado a botar o azão. Então eu já matei a charada. Ó, por exemplo, essa menina, esse homem aqui embaixo, ó, ele é azão, com certeza, vou até botar em vermelho. Ele é azão, e aí ele pode ter recebido esse azão do pai ou da mãe, eu não sei. E do lado eu não sei o que ele é. Eu não sei se ele pegou azão. Eu não sei se ele pegou azão e o azinho, um do outro. Eu não sei, mas eu tenho certeza que um azão ele tem. Sacou? Com base nisso, eu consigo definir as outras famílias. Olha aqui, ó. Esse homem é azinho. Esse homem é azinho. Essa mulher também.
essa criança aqui também, esse garoto aqui também, porque é todo mundo que não está afetado, tá bom? Aí olha só, essa garota aqui, ó, do meio, essa daqui, ó, que eu tô puxando com a setinha aqui. O que que acontece com ela? Ela recebeu um azinho do pai, com certeza, e provavelmente aqui do lado, ó, um azão de quem? Da mãe. Poxa, Belo, eu consigo determinar esse genótipo aqui? Consegue, através dessa garota, desse homem. Esse homem pegou um azinho do pai e esse outro azinho aqui, ó, veio da mãe. Então já matei a charada, tá bom? Então eu tenho ali as pessoas como sendo heterozigotas. A mesma coisa aqui, ó. Esse camarada, ele tem um azão, provavelmente, né, porque ele está marcado pela doença, e do lado ele vai ter um azinho. Combinado? Sem problemas? Então eu sei agora que, na verdade, o que marca a doença é justamente um gene azão. Quando isso acontece, meus amores, eu digo que essa doença em si tem uma herança de caráter, herança com caráter, né? Ou uma herança de caráter dominante. Porque é o azão que marca e faz se expressar essa doença aí. Então, quando ele fala que a doença que afeta as pessoas não é ligada ao cromossomo X, ele está certo. Só que ele errou no final, já que há homens afetados em 2 gerações diferentes. Não é por conta disso. Eu tenho, inclusive, homem afetado, sim, em 2 gerações, que é na 2ª linhagem e na 3ª linhagem, mas eu também tenho mulheres que são afetadas. Então, não é esta justificativa que acerta o item, sacou? Então, eu tenho homens e mulheres afetadas em diversas gerações, tá? Olha 2. As pessoas afetadas destas famílias possuem uma doença autossômica dominante, já que o casal composto por um homem e uma mulher afetados, cadê o homem e a mulher afetados? Estão aqui, né? Mulher e homem afetados apresenta, né, um fenótipo diferente dos seus descendentes. É verdade, ó. As pessoas afetadas dessas famílias possuem uma doença autossômica dominante, já que o casal composto por um homem e uma mulher afetados, ele apresenta fenótipos diferentes dos seus descendentes. É verdade, porque eles são azão-azinho, e a garotinha que nasceu aqui normal, ali embaixo, não afetada, ela é azinho-azinho. Logo, eu posso afirmar que esse item é verdadeiro. Tá bom? Show de bola, né? Olha só mais um item aqui. Deixa eu apagar isso aqui no cantinho rapidinho. Item 3. Uma vez que há, ou seja, uma vez que existem mulheres afetadas nestas famílias, a doença ela não pode ser ligada ao cromossomo Y. Só, realmente. Se eu tenho mulheres que estão se afetando, das duas, uma. Ou essa doença está presa em cromossomos autossômicos, e aí eu vou ter que fazer uma análise para saber se é azão-azinho, se é azinho-azinho, ou essa doença vai ter que estar presa no cromossomo X para afetar essa mulher. Das duas, uma, é tipo isso. Então, realmente, se você tem mulheres afetadas, obviamente, essa doença não pode estar atrelada, não pode ser ligada ao Y. Isso faz sentido. Isso faz sentido. É isso que ele quis dizer. Desculpa. Então, eu estou com a 2 e a 3 como corretas. Tá? Vamos melhorar isso aqui. Vamos lá. 4. A doença que afeta a família é recessiva. Não. A doença que afeta essa família é dominante. A marca da doença é no azão. Apareceu o azão, já era. A pessoa fica manchada aí, rubricada aí, rachurada de preto. Tá bom? Aí eu não sei que doença que é essa. Mas não é recessiva. Então ele já errou aqui, ó. Ele já errou aqui.
Beleza? Então, item errado. Como verdadeiros, eu tenho 2 e 3. Então, eu tenho 2 e 3. É correto afirmar o que se afirma apenas nesses itens 2 e 3. Beleza, meus amores? Vamos para a próxima. Tá gostosinho hoje. Questão 3, vamos acelerar. Caiu em 2023. Vamos lá. Considere que óleos castanhos são dominantes. Dessa forma aqui, azão, azão ou azão, azinho. Sobre os óleos azuis, que é azinho, azinho. Então já está me dizendo que nesta questão especificamente, o óleo castanho ele é dominante sobre a característica óleos castanhos, ela é dominante sobre os óleos azuis. Ela ganha dos óleos azuis. Caio, que é um homem de olhos castanhos, filho de Antônio, que tem olhos castanhos também, e de Ágata, a mãe dele é Ágata, que tem olhos azuis. Ele casa-se com a Aline, que é uma mulher de olhos azuis. Ih, meu irmão, ó, calma. Olha comigo aqui, ó. Take a look. Vamos com calma. Óleos castanhos são dominantes. Então, óleos castanhos é esse par de fatores ou este par de fatores. Isso aqui define óleos, né, castanhos. Já é. Os óleos azuis são assim. Óleos azuis. Recessivos. Beleza? Combinado. Temos um acordo. Agora, eu vou fazer o seguinte. O Caio, atenção, ó. O Caio, ele vai casar com a Aline. Esse é o cruzamento que eu quero. Porém, ele falou aqui, ó, vamos por parte. Caio, ele é um homem de olhos castanhos, filho do Antônio. Então, olha só, o Caio, ele tem um pai, que é o Antônio, e ele tem uma mãe, que é a Ágata. E a Ágata, que é a mãe dele, tem olhos azuis. Então, olha que legal. A Ágata, ela tem olhos azuis. Ela é azinho, azinho. Deixa eu apagar o nome dela aqui, vocês já entenderam. A Ágata é azinho, azinho. O pai do Caio tinha olhos castanhos, então ele é azão, azão. Ou ele pode ser azão, azinho. Eu vou descobrir. Então, eu vou botar aqui um azão, alguma coisa. E o Caio, ele tem olhos castanhos. Então, o Caio, com certeza, olha que bonito, ó. Com certeza, o Caio pegou um azinho da mãe dele e, com certeza, pegou esse azão do pai aqui. O Caio, ele é assim. Ponto final. Ele casa com a Aline, que é uma mulher de olhos azuis. Opa! Então, eu já sei que a Aline tem esse par de fatores azuis. Azinho, azinho. Combinado? Aí ele vai perguntar. A probabilidade de que a Aline e Caio tenham um filho de olhos azuis é de quanto? Aí eu venho aqui, faço um joguinho da velha, que você já conhece, e eu boto para cruzar o Caio com a Aline. Quando o Caio produzir gametas, o Caio vai pegar essa característica e vai botar aqui, ó, azão do lado do azinho. Eu segrego esses gametas, né? Essa é a primeira lei de Mendel. Quando eu olho para a Aline, eu pego o par dela e jogo aqui, ó. Separo e segrego os gametas da Aline. Ok? Agora eu posso fazer essa junção. Azão junto com azinho. Mais uma vez, o azão junto com o azinho. Aqui embaixo, o azinho junto com o azinho. E aqui também o azinho junto com o azinho. É como se eu estivesse pegando o espermatozoide juntando com o ovócito, tá bom, galera? Beleza. Então, eu passo a ter aqui dentro o meu grupo de filhos, né? Esses são os filhos do Caio e da Aline. E aí ele quer saber o seguinte. A probabilidade de que a Aline e Caio tenham um filho de olhos azuis é de quanto? Aí o aluno vai olhar aqui e vai falar assim, ó, olhos azuis é esse camarada, olhos azuis é esse camarada. Eu já tenho a definição de quem eram os pais, né? Caio e Aline, o Caio é azão, azinho, Aline é azinho, azinho. Então, ele vai pegar aqui, o aluno afobado, ele vai olhar para isso aqui e vai meter assim, ó. Eu tenho
duas crianças num total de 4, que são crianças que terão olhos azuis. Aí o aluno vai fazer essa conta, vai simplificar por 2 e vai tacar ali 1/2. E ele sabe que 1/2 é 50%, ele vai vir na letra C. Só que ele vai errar se ele fizer isso. Poxa, Belo, mas por que eu vou errar? Porque você tem que entender o seguinte. Vou apagar aqui, ó. A questão pediu para que você analisasse a probabilidade de que a Aline e Caio tenham um filho. Um filho. Esse filho é do sexo masculino. E toda vez que vai nascer alguém, você tem 2 chances. Ou é homem ou é mulher. E para ser homem, para ser um filho, é meio a meio, filho. É metade de chance para ser menino, é metade de chance para ser menina. Só que tem que ser menino e, além disso, tem que ter os tais lá dos olhos azuis. Aí sim, para olhos azuis, são 2 num total de 4, conforme nós verificamos aqui no cruzamento. Quando eu faço essa conta, esse E na matemática vira vezes. Então, é 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Simplificando por 2, em cima e embaixo, dá 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Gabarito, letra B. Aqui você já deu uma chorada, tá? Uma questão boa de FGV, inclusive, tá? É da Banca Selecom, mas a FGV gosta disso. Olha essa que caiu no bombeiro. Essa aqui eu quase me estrepei, porque eu li rápido, acabei me enganando. Olha aqui, ó. Analise o heredograma abaixo, caiu no último concurso, né, do CBMERG, que mostra uma doença de herança autossômica. Olha o que eu falei. É papo de azão azinho, né? Representada pelos quadros e círculos em branco. Foi aqui que eu não li. Então, de novo. Neste heredograma da prova da CBMERG de 2022, ele já está te dizendo que a doença é vinculada a cromossomos autossômicos, né? É uma herança autossômica. E esta doença ela está representada pelos quadrados e os círculos em branco. Então, quem está em branco é que está, vamos chamar assim, doente. É que apresenta a doença. Sacou? E aí você vai usar o mesmo macete, alô, produção, Ivete Sangalo, macetando. O que você vai fazer? Você vai tentar localizar pais iguais, pais com a mesma característica, tendo filhos doentes. Achei? Achei. É o próprio heredograma. Então eu vou vir aqui e vou vir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tacar a letra recessiva, né, em quem é diferente. Então, eu vou meter um par azinho, azinho nessa mulher e um par azinho, azinho naquele homem, quadradinho. Eles estão em branco. Eles são os doentes. Então, eu já posso dizer que a doença está presa aqui, ó, nesse par azinho, azinho. E os normais? Quem serão as pessoas normais? É justamente o restante que está rachurado de preto. E aí os normais poderão ser azão, azão, ou as pessoas normais poderão ser azão, azinho. Aí a gente vai ter que fazer uma análise aqui, tá? Uma coisa eu tenho certeza, isso aqui eu posso afirmar, ó. Com certeza, essa garota aqui pegou um azinho do pai, um azinho da mãe. Se os pais estão pintados, eu venho aqui do lado e meto um azão. Logo, os pais são heterozigotos, né? Azão, azinho. E aquelas crianças ali embaixo são azinho, azinho. Tá bom? Bela, eu consigo definir esse camarada aqui, filho daquele casal? Não sei, eu só sei que ele é azão alguma coisa. Eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. Não dá pra saber. E ó, do lado, a mesma coisa. É uma garota. Azão alguma coisa. E esse último homem ali, dá pra saber? Azão alguma coisa. Não dá pra saber. Tá bom? Então, com relação a essa doença, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Deixa eu apagar isso aqui. A doença tem uma herança autossômica recessiva. Tem, acabamos de ver. Verdade. O azinho, azinho é justamente o que marca a doença.
Tá aqui. 2. A geração parental, ou seja, os pais, essa geração é obrigatoriamente heterozigota. É verdade. Os dois são azão, azim. Tem que ser, obrigatoriamente. 3. Entre os filhos do... Entre os filhos do casal representados no heredograma, os que não... Olha o que ele fez, ó. Entre os filhos do casal representado no heredograma, os que não apresentam a doença têm 2/4 de chance de serem heterozigotos. Pô, Belinho, como é que eu resolvo isso? Tu vai resolver assim, ó. Você vai fazer um jogo da velha, tá? E você vai fazer um cruzamento entre os filhos do casal que são representados. Primeiro, você tem que pegar o casal, né? Quem era o casal? É esse homem, azão, azinho, com esta mulher, azão, azinho. Separou os gametas dele. Como é que são essas crianças? Como é que são esses filhos? Como eles podem ser? Azão, azão, aí esse com esse, azão, azinho, esse aqui com esse, azão, azinho, e esse com esse, azinho, azinho. Então, eu só tenho essas 4 possibilidades aqui. Só que aí, ele falou o seguinte, entre os filhos do casal representado no heredograma, ou seja, galera, desse grupo aqui, os que não apresentam a doença. Aí eu te pergunto, quem é que não apresenta a doença aqui nesse bondão? Ó, quem não apresenta a doença é esse, azão, azinho aqui, e é esse, azão, azão. Então, olha que interessante. Do grupo que não apresenta a doença, ou seja, de um total de 3 indivíduos que não apresentam a doença, esse aqui está de fora, porque esse aqui tem a doença, os que não apresentam a doença têm 2/4 de chance de serem heterozigotos? Não. Ó, este é um heterozigoto, este é um heterozigoto. Então, eu tenho 2 heterozigotos no universo daqueles que não têm a doença, num total de 3. Então, o gabarito é 2/3 de chance e não 2/4. Essa afirmação, ela é falsa. Portanto, as afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, verdade, verdade e falso. Questão difícil, tá? Questão difícil, porque isso aqui pegou. Esse terceiro parênteses aí da FGV foi tenso. Foi tenso, tá? Questão maldosa. Olha essa 5. Todo indivíduo, ele tem 2 cópias de cada gene. Uma herdada da sua mãe e a outra do seu pai. É isso mesmo. Exceções a essa regra incluem genes localizados em cromossomos sexuais, genes de organismos que se reproduzem por autofertilização, organismos haploides e outros, tais como as plantas que alternam gerações haploides e diploides, como parte dos seus ciclos de vida. Em relação a esses conceitos genéticos, é correto afirmar que... Então, ele está batendo agora aqui em conceitos genéticos, ele quer a correta. Olha só. A herança poligênica é quando um único atributo, por exemplo, uma única característica, é afetado por diversos genes. Galera, quando eu falo em herança poligênica, talvez você não vá lembrar, mas isso já é uma ampliação das leis de Mendel. Herança poligênica é a mesma coisa que herança quantitativa. E isto é uma verdade. Por que isso é uma verdade? Isso aqui cai muito assim, ó. Imagina que eu tenho uma altura de uma planta. E a altura dessa planta, ela é influenciada pela presença de genes, sei lá, de genes dominantes. Então pensa assim, ó, eu tenho uma planta que ela é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. É esse par aqui combinado com esse par. Isso me dá uma planta de, sei lá, 1 metro de altura. Um arbusto. Ah, mas olha só. Se essa planta apresentar um gene dominante, essa planta cresce 30 centímetros. Um exemplo. Ah, tá. Então, peraí. Então, se eu tiver uma planta azão, azinho, bezinho, bezinho, a tendência é que ela tivesse 1 metro de altura, esse arbusto.
Só que entrou um gene dominante azão. Então essa planta vai passar a ter 1,30. Entendeu? Ah, então peraí. Se eu tiver uma planta azão, azinho, bezão, bezinho, é 30 centímetros dessa contribuição e 30 centímetros de contribuição do bezão? Sim. Então essa planta agora ela tem 1,60 m. Ah, pô, entendi. Então se uma planta for azão, azão, bezão, bezinho, ela começaria com 1 metro, se fosse tudo recessivo, mas aqui eu meto mais 30 centímetros, 1,30, 1,60, 1,90? É, 1,90. Entendeu a jogada? Entendeu? A última planta teria 2,10 metros, né? Se ela fosse azão, azão, bezão, bezão. 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22. 2,20 m. Burrão. 2,20 m. Seria a planta mais alta. Então a planta consegue variar de 1 metrinho até 2,20 m. Entendeu a jogada? Maneiro, né? Isso é herança poligênica. É quando um único atributo, que é a altura, por exemplo, ela é afetada por diversos genes. Olha os diversos genes aqui. Delicinha.com, né? Pô, gostei. Pô, esse moleque é brabo mesmo. Gostei. Ih, menina, cara, apaga aí. Galera, não desiste não, tá? Clica aí, compartilha, dá um like, dá um joinha. Atividade. Vamos que, ó. Lá na frente você não vai se arrepender do teu empenho. Eu falo, o problema é o processo. O problema é agora, não é depois. No dia da prova é dia da prova. Sentou, fez, acabou, vai embora pra casa. E depois geral aqui me mandando mensagem pra gente comemorar na Fogo de Chão, lá em Botafogo, junto com os seus familiares, tá? Eu não vou pagar, mas eu vou pagar da minha equipe, né? Que eu tenho uma amiga, uma grande amiga que faz a minha edição. Então, eu vou pagar a parte dela, mas vocês pagam a minha, tá? 2. Pleiotropia. Eita! Pleiotropia é quando um único gene afeta múltiplos atributos, múltiplas características. Exatamente isso. Pô, galera, tem uma síndrome, depois vocês pesquisem aí. É a síndrome de Marfan. Na síndrome de Marfan, eu não vou lembrar agora de cabeça qual é o gene, vamos chamar de gene A, exemplo, tá? Você tem um gene A lá na pessoa e esse único gene afeta as características daquele ser humano. Então, às vezes dá um problema na formação da parte de circulação. Às vezes esse gene afeta a capacidade cognitiva daquele ser humano. Às vezes aquele mesmo gene, por conta da presença dele, ele acaba afetando a digestão da pessoa. Aquele gene causa uma má formação da mão, enfim. Quando você tiver esse conceito, nós estaremos falando de pleiotropia, ok? Um gene dando caô para várias características, para múltiplos atributos da pessoa, tá? É quase que o inverso, né, da herança poligênica, que é a herança quantitativa, onde você tem uma característica sendo afetada por vários genes. Sacou a ideia? Então, 1 e 2 corretos. Vamos ver essa 3. Quando somente um alelo contribui para o fenótipo, ou seja, para as características, os alelos são considerados... Ih, peraí, falei besteira. Deixa eu pular a 3, né? 3. Epistasia é quando a expressão de um gene é independente de qualquer gene. Pessoal, isso aqui está errado. Pelo seguinte, isso aqui já são as ampliações da lei de Mendel, né? Quando você fala em epistasia, eu tenho a influência de um gene no outro. Então, imagine a seguinte situação. Imagina que eu tenho um par azão, azinho, bezão, bezinho. E um outro par azão, azinho, bezão, bezão. E um outro par azão, azinho, bezinho, bezinho. Tá? Aí, é como se fosse assim, ó. Esse par aqui, quando eu comparo o azão em relação ao azinho, esse azão ganha do azinho, por ser dominante, o azinho é recessivo, e ele quer expressar, por exemplo, uma pelagem de cor preta. Caso apareça o azão,
a ideia é que a pelagem lá daquele bicho seja de cor preta. Mas aí, você do lado tem um par Bzão, Bzinho. E aí, o Bzão, ele permite que a cor do bichinho seja preta, ele permite, tá? Mas se acontecer de aparecer o par Bzinho, Bzinho, esse par exerce uma influência em cima do Azão. E quando isso acontece, o Bzinho chega pro Azão e fala assim: cala tua boca que tu não vai se manifestar não. Você, Azão, quer que a pelagem do bichinho seja preta, mas eu, o par Bzinho, eu calo você. Então tu vai ficar quietinho, caladinho na tua, tu não vai se expressar, então a pelagem do bicho não vai ser preta, sei lá, vai ser branca. Ah, então beleza. Então veja, aqui ó, o bichinho quer ter a pelagem preta, mas do lado apareceu o Bzinho. Então essa cor não vai ser preta, vai ser qualquer coisa menos preta. O nome disso é epistasia. No caso aqui eu dei o exemplo de uma epistasia recessiva, né? Onde o par recessivo domina um alelo dominante. Mas você poderia ter uma epistasia dominante. Então, a epistasia é quando a expressão de um gene é independente de qualquer gene? Não. Depende de qual gene nós estamos comentando. Portanto, aquilo ali estava errado. Tá bom? Então, a princípio, o que eu tenho aqui? Isso mesmo, independe de qualquer gene, não. Vamos ver, 4. Quando 2 está certo. 2 está certo. Agora vamos ver a 4. Quando somente um alelo contribui para o fenótipo, os alelos são considerados codominantes? Isso aqui também está errado. Pô, Belo, me explica isso daqui. Olha só. Eu vou te explicar com a parte do sangue humano, tá? Para você se ligar. Eu acho que não vai cair na sua prova a parte de sangue humano, mas vai te ajudar a entender o conceito. O conceito cai na prova. Olha aqui. O nosso sangue, nosso tipo de sangue, ele pode ser A, B, AB ou sangue O. Até agora só existe. Ah, eu sou O positivo, eu sou A negativo. Eu sou B positivo, eu sou B negativo. Ah, eu sou AB. Só existem esses tipos de sangue. E existe um gene, que é o gene I, que a gente usa no vestibular, que esse gene I é o que vai coordenar isso. Então, ou a pessoa é Izão A, são os genes, né? Ou a pessoa pode ter o Izão B, ou a pessoa vai ter o gene Izinho. Esses são os genes. Como você sabe, pelo Mendel, que cada característica é determinada por um par de fatores, então você precisa usar um par de letras. Então o cara, ele é sangue A. Eu vou usar um par de letras. Então eu vou usar um Izão A do lado de outro Izão A. Ah, Bela, eu não gostei. Eu quero um par heterozigoto. Então eu vou usar o Izão A do lado de um Izinho. Pode? Pode. Pode sim. Se eu fizer isso, eu posso te dar certeza que esse camarada possui sangue A e este também. Sem problema nenhum. Ó, Izão B com Izão B. Esse cara é B, sangue B. Izão B, Izinho. Esse cara também é sangue B. Sem problema nenhum. Poxa, eu sou O, sangue O. Como é que é o genótipo da pessoa que tem sangue O? É o Izinho do lado do Izinho. Sangue O. É o par que define isso. Ah, e como é que é a pessoa AB? É até raro a pessoa ter sangue AB. Esse cara é Izão A do lado de um Izão B. Vejam, os dois se expressam. Se o cara tem um genótipo Izão A e Izão B, o Izão A se manifesta e o Izão B se manifesta. Então essa pessoa passa a ter o sangue AB. Isso tem a ver com aglutinogênio, tá? Mais pra frente a gente explica isso daí. Então, quando somente um alelo contribui para o fenótipo, os alelos são codominantes? Não, galera, porque quando eu falo em codominância, são os dois se expressando. Inclusive, o sangue AB é um grande exemplo de codominância, porque os dois dominam. É igual no direito penal.
Eu tenho uma aluna aqui que eu acho que me adicionou recentemente. Eu acho que ela faz direito. Quando eu pratico um crime, sei lá, eu vou roubar um banco, tá? No Rio de Janeiro, e eu tenho o cara comigo para roubar comigo. Vai entrar no banco comigo, vai render os clientes comigo, tá? O outro tá no carro, dirigindo para me dar fuga. Quando no direito penal você estuda o iter criminis, o caminho do crime, e você começa a estudar a autoria, a participação, quem são os partícipes, você aprende a figura do coautor. O coautor comete o crime, comete o verbo do tipo penal do artigo. Ele mata com você, ele rouba com você, né? Matar no 121, roubar no 157 do Código Penal. Então, quando eu falo em codominância, é porque os dois genes estão se expressando no fenótipo, que é o nosso caso do sangue AB. Então, quando ele falou que somente um alelo está contribuindo para o fenótipo, os alelos são considerados codominantes, aí não. Tá? Aí tá fora. Os dois alelos têm que contribuir. Portanto, eu só estou vendo aqui verdade na 1 e na 2. 1 e 2 verdadeiros. Letra C. Tá bom? Eu gosto, ó, essa aula tem menos questões, tá? Estamos trabalhando com 11 hoje aqui. Mas eu estou priorizando qualidade. Eu sei que eu reduzi a quantidade de questões, mas eu quero qualidade. Eu quero que você vá para a prova tranquilo. Vamos para 2023. Uma questão aí da banca Consulplan. A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva. Ele já me deu o papo, eu já meto aqui. Pá. O par da característica é recessivo, em que o gene CTFR é afetado. Um casal, ó, casal, pai e mãe. Um casal teve 5 filhos, dos quais 3 morreram. E uma das mortes foi por causa, né? No caso foi causada aí, perdão, pelas complicações dessa doença que é a fibrose cística. Ou seja, eu já posso dizer que esse pai e que essa mãe tiveram vários filhos, e eu sei que um desses filhos morreu por conta da presença da doença, pô. Então eu já posso definir que essa criança aqui que morreu, doente, morta, infelizmente, né? Eu tenho que esse azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. Como o pai e a mãe, a princípio a questão falou que eles são normais, né? Ele vai até te perguntar. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o genótipo do casal, gente. Pô, se a mãe tem um azinho e o pai tem um azinho, do lado só pode ser um azão, gente. Só pode ser um azão. Não posso botar azinho ali, porque se eu botasse azinho, o pai e a mãe também teriam a fibrose cística. E eles não têm. O casal teve 5 filhos. Os filhos é que morreram, não foi o pai e a mãe. Logo, o par é azão, azinho para o pai e para a mãe. Então, essa questão não teve aí nenhuma dificuldade, tá? 7. E essa questão aqui é boa, hein? 2023. Eu gosto de questão teórica para fixar conceito, tá? Nem tudo na sua prova vai ser cruzamento, hein? Muita coisa na sua prova, se pedir a parte 2, pode ser conceitual. Vamos lá. Sobre a segunda lei de Mendel, analise as afirmativas abaixo. A transmissão de uma única característica é dada através das gerações, uma vez que cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e estes se separam, né, se segregam na hora ali da formação dos gametas. O texto está lindo! O texto está Pharrell Williams. Beautiful. Tá ótimo, só tem um problema. A pergunta é sobre a segunda lei. E este enunciado aqui é sobre a primeira lei. Então, esse item, meus amores, ele fica errado, não porque ele é errado. Ele só não responde à segunda lei. Até porque ele falou em a transmissão de uma única característica. Quem transmite uma única característica é a primeira lei de Mendel.
Beleza? Quem transmite já duas características simultaneamente é a segunda lei de Mendel. 2. Então, já está errada aí a 1, né? A 1 já estando errada, eu já venho aqui, ó, já corto essa e já corto a D de dado. Beleza? Item 2. Os fatores para... Quando digo fatores, né, são os genes, né? Os fatores para 2 ou mais caracteres, opa, isso já tem a ver com a segunda lei, não se fundem no híbrido, distribuindo-se independentemente, para os gametas, onde se recombinam ao acaso. Olha só, para você entender isso aqui é uma verdade. Mas vamos entender isso aqui. Isso aqui é o seguinte, ó. Imagina que eu sou assim. Azão, azinho, bezão, bezinho. Imagina que a minha esposa é assim. Azão, azão, bezão, bezinho. O que quer dizer esses fatores não se fundirem no híbrido, e sim distribuindo-se independentemente para os gametas? É o seguinte, ó. Quando eu estou nesta circunstância e quero formar o meu gameta, eu tenho que aprender a combinar esses gametas de acordo com a segunda lei de Mendel. Só que isso acontece de forma independente. Como assim? Esse azão pode se combinar com esse bezão. Pode acontecer na hora da meiose desse azão se combinar com esse bezinho. Pode acontecer na hora da meiose, do crossover, desse azinho se combinar com esse bezão. Assim como pode acontecer desse azinho, se combinar com esse bezinho. Isto é uma distribuição independente de gametas. A minha esposa pode pegar o azão com bezão, formar o óvulo dela. O outro óvulo dela pode ser azão com bezinho. O outro óvulo dela pode ser esse azão com bezão de novo, ou esse azão com esse bezinho. Entendeu? E aí, na hora da relação sexual, se houver uma fecundação interna, eu nunca sei qual espermatozoide meu vai fecundar no óvulo dela. Posso fecundar esse aqui nesse aqui? Pode. Se eu fizer isso com a minha esposa, o meu filho vai ser azão, azão, bezão, bezão. Entendeu? Pô, mas pode acontecer de eu juntar, né? Eu não escolho isso. Esse meu espermatozoide carregando esse gameta com esse gameta aqui, no caso o óvulo dela, pode. Aí o meu filho vai ser azão, azinho, bezinho, bezinho. Entende? É por isso que a recombinação é ao acaso. É isso que a questão está dizendo. Então, é um item certo. Por enquanto, 2 certo. Item 3. Existem fatores dominantes e fatores recessivos, herdados dos progenitores. Realmente, existem fatores dominantes, que vêm do gene dominante, e fatores recessivos, que você herda dos seus pais, dos seus progenitores. Os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar o alelo recessivo. É tipo assim, ó, o azão domina o azinho. Tá certo isso? Tá certíssimo, porém, é aquilo que eu te falo. A questão, ela é maldosa. Ela está travando você na segunda lei de Mendel. E o item 3, ele é perfeito, mas ele é perfeito para a primeira lei de Mendel, não para a segunda. Portanto, isso aqui está errado. Isso é sacanagem. E item 4, ó, o 3 está errado. O 3 está errado. Mas, né? E agora? Ou é 2 e 4, é a 2. Ó, vamos lá. Quanto mais genes em heterozigose, maior o número de tipos de gameta formado. Aí isso aqui está certo. Isso aqui está perfeito. Belo, me explica, eu não entendi. Olha aqui, ó. Quanto mais genes em heterozigose, né? Heterozigose é aquilo que é diferente. Então imagina assim, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Eu consigo formar quantos gametas daqui? Vários, ó. Azão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão e azinho com bezinho. Eu vou combinando. Ah, então se eu tiver mais genes em heterozigose, vai aumentando a quantidade de gametas? Vai, quer ver? Imagina o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho,
Czão, Czinho. Quantos gametas esse cara forma? Ó, ele pode formar A com B com C, Azão, Bzão, Czão. Ele pode formar um gameta Azão, Bzão com Czinho. Ele pode, não gostei não, quero formar outro. Ele pode formar Azão, Bzinho com Czão. Ele pode formar Azão, Bzinho com Czinho. Tá vendo? Ele pode formar, não gostei não, Azinho, Bzão com Czão. Ou seja, são várias possibilidades. Então, quanto mais genes em heterozigose, que é o caso, maior é o número de tipos de gameta formado? Sim, pra cacete. Tá? Desculpa o palavrão. Desculpa aí, YouTube. Tá? E você também, meu aluno. Então, certíssima, o item 4, 2 e 4 são afirmativas verdadeiras. Tá bom? Vamos para 8. Os heredogramas ou genealogias são diagramas que mostram a distribuição dos fenótipos dos membros de uma família. O seu estudo permite identificar o padrão de transmissão dos alelos envolvidos e a probabilidade de uma pessoa apresentar ou não uma característica ou uma doença hereditária. Considere o heredograma, o seguinte heredograma, em que os indivíduos, atenção, assinalados em preto, são os portadores de uma característica determinada geneticamente. Edição vem na Ivete Sangalo e vamos lá. A partir da sua análise é possível afirmar que essa característica tem herança o quê? A herança ela é o quê? Autossômica recessiva, autossômica dominante, ela é uma recessiva só que está ligada ao cromossomo X, ela é dominante ligada ao cromossomo X ou ela é ligada ao cromossomo Y? Então o que papai Belo fala para você e mamãe Ivete? Você vai olhar casais parecidos com filhos diferentes. Você fecha o olhinho e chama no azinho. Chama no azinho para quem tá preto pintado aí diferente. Sobe com a letra. Um azinho dessa mulher veio da mãe, o outro azinho dessa mulher veio do pai. Como mãe e pai são normais, genotipicamente, tu taca ali um azão do lado. Ora, se eu tenho um pai assim, se eu tenho uma mãe assim, como é que pode ser esse cruzamento? Eu posso ter crianças, Azão, azinho, gametas azão, azinho e gametas azão, azinho. Como podem ser essas crianças? Eu posso juntar azão, azão aqui. Eu posso ter crianças azão, azinho. Eu posso ter crianças azão, azinho. E eu posso ter crianças azinho, azinho. Eu tenho esse bonde aqui de filhos e eu tenho percebido que os doentes são só azinho, azinho. Então, posso afirmar que essa doença ela é autossômica, não tem nada a ver com X e nem com Y, está envolvido naqueles 44 cromossomos que eu falei lá no início da folha, e automaticamente recessiva. Porque eu sei que o que marca a doença é o azinho, azinho. Então, eu venho aqui e, marco a letra A. Sem medo, essa herança com certeza é autossômica recessiva. Se você quiser descobrir, por exemplo, os outros, você vem aqui e fala assim, esse cara é de fora, Ele não é filho desse casal. O casal tá aqui, Casal com 2 filhos. Esse cara veio lá do Barra Music, antigo Barra Music, que conheceu essa gatinha aqui. Vão ter filhos? Vão ter esses 2 aqui. Como é que eu faço essa análise? É simples. Esse camarada aqui, ele é azinho, azinho. Um azinho veio da mãe. Legal, a mãe passou. O outro azinho vai vir de quem? Do pai. Como o pai não está marcado, eu taco-lhe um azão nele aqui. Pô, Bela, e o indivíduo 3.1? Eu consigo descobrir quem é esse cara? Olha, eu só sei o seguinte, esse cara recebeu com certeza, um azinho da mãe dele, e eu posso afirmar que com certeza ele recebeu o azão do pai. Porque se ele recebesse o azinho do pai, ele seria manchado de preto. Tá bom? Show de bola. 9, FGV. Observe, 2022, o heredograma a seguir. Cara, com certeza a banca vai cobrar isso aí, tá? Observe o heredograma a seguir. Nele, os indivíduos que estão marcados
em preto são hemofílicos. Aqui você para, dá um stop e vem comigo. Duas doenças que eu quero que você decore para sua prova. A hemofilia e também o daltonismo. Porque essas duas você tem que decorar. A hemofilia é uma doença ligada ao sexo. Isso quer dizer que ela é presa no cromossomo X. Da mesma forma, o daltonismo também é ligada ao sexo. Tá? Também está preso no X. No caso da hemofilia, a gente usa um gene chamado Hzinho. Se tiver Hzinho, a pessoa é hemofílica. Se o gene for Hzão, a pessoa é normal. No daltonismo, se a pessoa tiver o gene Dzinho, a pessoa é daltônica. Se a pessoa tiver o gene Dzão, que é dominante, a pessoa é normal. Então, Dzão ganha do Dzinho e na hemofilia o Hzão ganha do Hzinho. Então, o que marca a doença é o gene recessivo, tá? E como essa doença é presa no X, eu tenho que tacar esse gene no cromossomo X sempre. Por isso que a expressão é ligada ao sexo, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu apagar. Imagina que eu tenho um homem hemofílico. Então, se eu tenho um homem hemofílico, todo homem ele é XY. E se ele é hemofílico, eu tenho que jogar a hemofilia nele, eu tenho que jogar o Hzinho nele. Então, este é o genótipo de um homem hemofílico. Poxa, Bela, eu quero um homem normal. Eu apago o Hzinho e taco-lhe um Hzão no X. Esse cara é normal, ele não é hemofílico. Ah, tá, entendi. Homem é assim. E mulher? Mulher é X com X. Esquece esse negócio de Hzão, entendeu? Que agora não é mais autossômico. Agora está vinculado a cromossomos sexuais. Tá? Vamos lá. Eu quero uma mulher totalmente normal, não tem nem chance dela ter hemofilia nunca. Eu taco um Hzão nesse X, eu taco um Hzão nesse X. Totalmente normal essa mulher. Ah, Bela, eu quero uma mulher, ela é normal, só que ela é normal, mas, pô, ela tem ali, ela pode ter até uma filha hemofílica ou um filho hemofílico. Como é que eu faço? Ela é heterozigota. Eu taco um Hzão nesse e um Hzinho nesse. Essa mulher é normal. Se você olhar para ela, se tem hemofilia, ela vai falar, não, mas ela não sabe. Ela tem XHzão, XHzinho. A sorte dela é que esse Hzão ganha. Então ela é normal. Então, para ela ser hemofílica, ela tem que dar o azar de ter o quê? O Hzinho preso nos dois cromossomos X dela. Esse mesmo raciocínio, pessoal, a gente usa para o daltonismo, tá? Homens daltônicos é X, Dzinho, Y. Homens normais é X, Dzão, Y. Mulheres normais podem ser de duas formas. Eu posso ter mulher XDzão, XDzão, ela não é daltônica. Eu posso ter mulheres XDzão, XDzinho, ela também não é daltônica, é uma mulher super normal, mas eu posso ter uma mulher aqui, por exemplo, XDzinho, XDzinho. Essa, infelizmente, é daltônica, tá? Então, daltonismo e hemofilia são heranças ligadas ao sexo do tipo recessiva, tá? Gostaram? Então, o que nós temos aqui? Um heredograma, né? Você tem aquele macete Ivete que eu gosto, macetando. Então, eu tenho aqui casal normal, filho diferente. Gostei. Casal normal, filho diferente. Gostei. Só que aqui, você não pode vir com Hzão, porque ele já deu a planta, que são hemofílicos. Então, mulheres são XX, homens quadrados são XY. Mulheres são XX, sempre. Onde tiver bolinha, tu vai tacar XX. Homens, você vai tacar XY. Prontinho. Entendeu? É isso que você vai ter que fazer. Aqui também, né? XY. Tá? Aí ele falou, a hemofilia é uma doença genética cuja herança é autossômica? Não. Autossômica?
Não. Restrita ao sexo? Não, porque restrita ao sexo está presa no Y. Ela é ligada ao sexo. Só que ela é dominante ou ela é recessiva? Ela é recessiva. Tá bom? Então nós temos aí o gabarito deste item, tá? Faltam as duas últimas para a gente ir embora. Show? Temos aí uma boa quantidade de horas de aula, tá? Vamos para 10 da FGV também, onde ele falou o seguinte. Observe, 2023, questão boa, tá? Observe o heredograma a seguir. Ele mostra a herança de uma doença condicionada por um gene que segue um padrão de herança mendeliana. Tá com cara de ser papo de azão azinho. Considerando que o casal formado pelos indivíduos 3.1 e 3.2 já possui um filho do sexo masculino e sadio, moleque é são, a probabilidade, vai ter que fazer conta, de que a segunda criança, no caso desse casal, né, gerada pelo casal, seja uma menina afetada pela doença, é igual a quanto? Então eu vou achar quem é 3.1 e quem é 3.2. Então eu vou achar aqui e aqui. Já sei onde é que eu tô. Esse casal, que é essa mulher pintada, com esse homem, tá? Esse casal já possui um filho do sexo masculino sadio. Então a criança já está aqui. Ele quer saber dessa possibilidade aqui, ó. Dessa garota aqui, ó. Que é o segundo, né? É o segundo filho desse casal. Qual é a chance dessa garota ser afetada pela doença? Ué, vamos fazer conta. Vamos ver. Eu tenho que entender o seguinte, como é que eu chego aqui nessa herança? Como é que eu sei se é azão, azinho? Eu vou ter que verificar. Ó, quando os pais são iguais, tendo filhos diferentes, lá da linhagem parental aqui, ó, dessa primeira linha, eu vou fazer a Ivete Sangalo. Eu vou macetar jogando, deixa eu botar uma cor melhor, né? Eu vou macetar jogando o azinho aqui, jogando um azinho para essa mãe, um azinho oriundo do pai. Como são pessoas saudáveis, mãe e pai, eu vou jogar um azão do lado. Então, eu acho que pai e mãe são heterozigotos. Na linhagem número 2, eu já sei que a mulher é azinho. Tanto é que está manchada. Doença recessiva. O homem, eu vou pensar o seguinte, cara, o que está pegando aqui? Eu consigo definir? Bom, eu sei que esse homem, eu olhando os filhos aqui, eu não consigo definir, né? Então eu posso dizer que esse homem, ele é azão, que ele recebeu da mãe ou do pai, e do lado eu não sei se ele é azinho, eu não sei. Eu não consigo definir esse camarada aqui não, tá? Esse 2.2 aqui, eu não sei. Mas, em relação ao 3.1 e o 3.2, eu consigo. Por que que eu consigo? Porque o 3.1, ele é azinho. Essa mulher, né? Ela é azinho. Ela está marcada pela doença recessiva. Igual aqui em cima, igual lá em cima, né? Eu consigo definir. Agora, o que acontece? Esse marido dela, então vou botar aqui, ó, azinho. Tá aqui. Esse marido dela, que é esse número 2, ele é um cara normal. Tá? Tiveram um filho de uma criança do sexo masculino, que é esse moleque aqui, totalmente sadio. Se o moleque é sadio, o que eu posso dizer? Que esse azinho a mãe doou para esse moleque, e para ele ser sadio, com certeza o pai mandou um azão para ele. O pai dele aqui em cima, ó, mandou esse azão para ele aqui. Sacou? Então eu já tenho esta definição. Agora, olha só. Aqui do lado, ó, é azão ou é azinho? Aí você vai falar assim, porra, Bela, não sei. Se eu botar que o pai é azão, nunca, olha que legal, se eu botar azão ali em cima, para esse camarada,
Nunca que um cara azão, ficando com uma mulher azinho, nunca eles vão ter filhos doentes. E a questão pediu qual é a probabilidade de que a segunda criança gerada por esse casal seja uma menina afetada pela doença. Então, obviamente, eu sou obrigado a botar um azinho aqui, ó. Aí eu consigo fazer a conta. Aí eu chamo no jogo da velha, pego esse camarada, taco ele aqui no azinho, pego essa mulher, taco ela aqui no azinho. E vou fazer os filhos todos aqui dentro. Como é que são esses filhos? Azinho. Ora, quando eu olho aqui embaixo, eu tenho 2 chances, num total de 4 crianças, de serem afetadas pela doença. Porém, ele quer que seja uma menina. Então, que quer dizer vezes, a chance de ser uma mulher num cruzamento, né? Você pode ter homem ou mulher, é de 50%. É de 1/2. Então, agora eu sei que 2 vezes 1 dá 2, e 4 vezes 2 dá 8. 2/8 é a mesma coisa que 1/4 ou 25%. Tá bom? É muito parecida com uma questão que a gente já fez. Portanto, aqui, a chance é de 1/4 ou 25%. Tá bom? Questão maneira, né, cara? FGV, meu irmão, FGV é braba, tá? Mas eu não quero que você tenha medo disso, não. Você assiste o vídeo várias vezes. Você vai começar a internalizar e depois, quando eu montar outros vídeos, você vai ver que eu vou trazer isso de novo. E a última... Eita, toma na cabeça. Que isso, Belo? Filho, toma aí, ó, FGV. 2023, não reclama não, tá? Você vai ganhar como cadete mais de 4 mil. Quando você for oficial do bombeiro, CBMERG, lá na frente, você me liga. Manda um zap. Pô, Belo, tô ganhando 32 mil por mês. Já sou oficial de carreira aqui, coronel full, 4 estrelas, pá. Bravo Mike, bombeiro militar. Aí tu me chama de novo pra comemorar tua aposentadoria. Valeu? Eu já vou estar velho pra cacete. Eu tô com 37. Bota aí 67 anos aí, fechando tua carreira. Eu tá com 67 para 70, tu paga a última churrascaria aí pra mim, valeu? Tamo junto. Então vamos embora. Olha pra cá. O heredograma a seguir mostra... Que horas são? Tá. O heredograma a seguir mostra a herança da hemofilia em uma família cujos portadores são representados por quadrados e círculos pretos. Então aqui é hemofílico, ó. Esquece azinho, tá? Hemofilia é ligada ao sexo, tem que estar presa no X. Então, XY aqui, homem. XY aqui, homem. XY aqui. Todos esses homens, você sem medo de ser feliz, joga um Hzinho nesse X, ó. Joga um Hzinho nesse X. São homens hemofílicos, tá? Todos os outros homens que não estão marcados por quadrados e círculos pretos, você vai jogar X, Y, por ser homem, e tu vai meter um Hzão aqui, ó, porque são homens normais, tá bom? Então, todo o restante de homem é XY com Hzão do lado do X. São homens que não são hemofílicos. Show de bola. O restante são mulheres. Mulheres são sempre XX, bolinhas. São sempre XX. Tá? Tá, foi. Ah, mas eu quero saber se a mulher é XHzão, XHzinho, XH... Calma. Espera. Com relação ao heredograma e à doença em questão, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Agora ele vai começar a perguntar. O genótipo, ou seja, né, as letrinhas, né? O genótipo da mulher 4. Cadê você? Where are you? Aqui. Achei. O genótipo da mulher 4 é XHzão, XHzão, ou pode ser XHzão, XHzinho. Será? Vamos ver. A mulher 4, ela tem um filho, né? Olha o filho dela aí, que eu envolvi de azul. É o número 11. Olha aqui. Se a mulher 4 tem um filho, é porque o homem dela, o marido dela, largou o Y. Mandou o Y pro moleque. Por isso que o moleque nasceu homem.
E foi ela, mãe, que mandou o XHzinho. Então, esse XHzinho veio dessa mãe aqui, ó. Sacou? Como ela é uma mulher normal, se você olhar a mulher 4, né? Ela não está pintada, é porque ela tem um XHzão aqui do lado. Pô, meu querido, então ela não pode ser XHzão, XHzão. Essa mulher, com certeza, é isso aqui, ó. XHzão, XHzinho. Então, essa informação, ela é falsa. Ela é errada. Ela não pode ter esse outro genótipo, não. Ela, com certeza, é XHzão, XHzinho. Esse outro aqui não serve, não. Beleza? Olha 2. O genótipo da mulher 14. Where are you? Falo benzão, né, em inglês. Cadê você, 14? Tá aqui, achei você. Achei. O genótipo dessa mulher 14 aqui é XHzão, XHzão. Tô pensando junto com vocês, tá? Ou, nem li o restante, ela pode ser XHzão, XHzinho. Será? Olha aqui. Vamos fazer uma análise. Vamos lá. Essa mulher tem um pai número 9. Esse pai número 9, com certeza mandou para 14, para a filha, esse XHzão aqui. Então, esse XHzão, ele vem para cá. O outro X, quem mandou foi essa mãe número 8. E aí, essa mãe número 8 é uma pessoa totalmente normal, hein? Ou não? Ela é normal, mas veja, ela não tem um filho 13? Se ela tem um filho 13 que é hemofílico, XHzinho Y, eu sei que esse pai mandou o Y para o filho, tá aqui, 13, e essa mãe número 8 mandou o XHzinho para esse filho 13. Então, essa mãe número 8, ela tem um Hzinho aqui, ó. Como ela é normal, o outro X dela é XHzão. Logo, essa mulher número 14, realmente, ela pode ter recebido o XHzão do pai, desceu, e esse outro X aqui, ela pode ter recebido o Hzinho da mãe, ou essa mãe pode ter dado o Hzão. Eu não tenho como saber. Ela é normal. Ela é normal. Eu não tenho como saber. Então, realmente, o genótipo da mulher 14, ele é XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. Concordo. Isso é verdade. Então, 1 e 2, corretíssimos. Agora, não, 1 e 2 corretíssimos não. 2 corretíssimos. Agora, olha o último. Se o indivíduo 13, que é esse camarada aqui, ele é hemofílico, tá? O indivíduo 13 é hemofílico, ele é XHzinho Y, tá pintado. Se o indivíduo 13 tiver um menino com uma mulher homozigota dominante, aqui ó, uma mulher é XX, sempre, mulher é XX. O que é homozigota dominante? É meter um Hzão e meter um Hzão para ela. Essa criança poderá ser hemofílica, então ele vai ter que ter um menino com essa mulher e essa criança vai ter que ser, ou pode ser hemofílica. Vamos ver? Olha aqui. Se eu fizer um jogo da velha com um camarada que é XHzinho Y e ele tem uma mulher homozigota dominante, ou seja, XHzão, XHzão, eu tenho que abrir o meu quadro de Punnett, que é o meu jogo da velha, jogar ele aqui, ó, XHzinho Y, e jogar o gameta dela aqui, ó, XHzão, XHzão. Quando eu faço isso, como é que podem ser os filhos desse casal? Pode ser assim, ó, XHzão, XHzinho, XHzão, Y, aí aqui é um garoto, é um menino, XHzão, XHzinho, XHzão, Y. Ou seja, se eu olhar os homens, né? Se eu olhar aqui, ó, esse moleque e esse moleque, esses garotos, esses nascimentos são XHzão Y. Então, se o indivíduo 13 tiver um menino, são esses dois, com uma mulher homozigota dominante, essa criança poderá ser hemofílica. Nunca! Nunca! Você está vendo que aqui, ó, XHzão não traz doença. O que traz doença é XHzinho.
Então nunca essa criança poderá ser hemofílica. Gabarito errado. Então eu só tenho certo aqui o item 2, né? Está correto o que se afirma em 2 apenas, tá? Meus amores, acabou. Então, mais uma vez, muito obrigado. Dá aquele joinha, dá aquele like, inscreva-se no canal, compartilha com todo mundo que está estudando. O dia 21 de abril de 2024 está chegando, você tem muitas coisas para aprender. Eu sei que você tem matemática, geografia, história, tudo mais, química, física, mas aqui eu quero que você tenha comigo uma paz de espírito. Eu quero que você clique e fale assim, pô, hoje eu vou assistir a aula desse cara. Bota o fonezinho no celular, filho, tá? Troca essa Netflix pela minha aula, entendeu? Não tem os episódios de 1h40 na Netflix? Um filminho? Vem pra cá, neném, vem pra cá, porque a Netflix não vai te dar dinheiro, aqui tu vai ter dinheiro, tá? Então é isso. Boa sorte, sucesso, que Deus continue abençoando você em todos os sentidos, em todos os ramos da sua vida, mas é isso, é persistência, é insistência, tá? A gente sabe que não é fácil, mas você vai conseguir. Estamos juntos, espero que você tenha gostado muito da aula e vem mais vídeo por aí. Beijo do Carequinha Burger King. Vou pegar meu sanduba, hein? Tamo junto, galera. Um abraço.